Olá a todos. Bom, então hoje nós vamos trabalhar aqui com a parte de alguns métodos não paramétricos, tá? A ideia aqui é a seguinte, ó, na verdade, assim, esse aqui é até uma das partes mais fáceis, tá? Que a gente tem na nossa disciplina, porque é uma continuação aqui do teste de hipótese, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nada mais é do que trabalhar teste de hipótese, mas é nesse sentido, né, que a gente trata aqui de chamado métodos não paramétricos, tá? Basicamente, são alguns testes aí de Q quadrado que a gente vai fazer. Existem diversos testes, tá, que são aí não paramétricos. O nosso objetivo aqui é mais trabalhar aí o método não paramétrico, né, voltado para tabelas de contingência, tá? Esse que vai ser o nosso foco. Mas assim, ó, adiantando isso aqui, nada mais é do que a gente fazer aí testes de hipótese. Então, aquele processo de antes, né? Ficar atento quais são, né, as hipóteses a serem testadas, quem é a hipótese nula, H0, quem é a hipótese alternativa, aquele processo de antes. Aí depois a estatística do teste, tá? Aí vê lá, né, qual é a tabela correspondente. No nosso caso hoje a gente vai tratar aí com a tabela aqui quadrado, tudo bem? E faz aquele teste lá usando o gráfico. Então assim, a metodologia ela é muito parecida com o que a gente já estava vendo aí antes, tá? Então vamos lá. Então primeiro, né, o que é um método ser considerado não paramétrico? O método não paramétrico, então a gente tem aqui, ó, que são procedimentos estatísticos. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então a gente tem aí procedimentos, né, estatísticos, ó, são procedimentos estatísticos que podem ser usados, né, para testar hipóteses. Aí aqui que é uma parte importante, ó, quando nenhuma suposição em relação aos parâmetros ou em relação à distribuição de probabilidades é possível. Porque normalmente a gente fica muito naquele negócio, né? Considera que os dados seguem a distribuição normal, por exemplo, tá? Agora aqui não, ó. Aqui a gente está tratando aí de casos, né? Que na verdade, ó, a gente vai ter o que, ó? A gente, sei lá, se pegou uma base de dados e a gente não tem nenhuma suposição, né, sobre essa base, ó. Então aqui, ó, esse é um ponto importante para ele ser considerado não paramétrico. Então, ó, nenhuma suposição em relação aos parâmetros ou a distribuição, ó, de probabilidades, tá? Dos dados, né? É possível. Então, quando a gente trata dessa forma, sem suposição nenhuma, então a gente diz que os métodos, né, são considerados métodos não paramétricos. Tá certo? Aquela parte da estatística de antes que a gente estava estudando, tudo tinha parâmetros, né, para serem estimados. Tínhamos lá as distribuições e tudo mais. Aqui não. Aqui é legal porque dá até para ver, fazer teste de ajuste, né? Porque normalmente, até nos cursos de probabilidade, normalmente a gente tem muito assim, né? Considere que a amostra siga uma distribuição log normal, uma distribuição exponencial, por exemplo. E aqui dá para fazer testes, que são testes não paramétricos, justamente para ver em qual distribuição que os dados se ajustam, tá? Essa que é a ideia. E o que a gente vai ver, conforme foi dito, é basicamente o que a gente vai usar para fazer esse tipo de teste, é a distribuição de Q quadrado. Bom, então aqui, ó, é o seguinte, que a gente vai tratar agora, nesse primeiro momento, é o que a gente chama aí de teste de aderência, tá? A gente vai ver aqui, ó, teste de aderência. Opa, só um segundinho aqui, por favor. Ó, a gente vai ver lá o teste de aderência. Pessoal, e aqui, ó, qual que é a ideia, né, desses testes? Ó, quando a gente for tratar aí essa parte, só um minutinho. Tá? Ó, então deixa eu... Só um segundo aqui, por favor, que ele saiu. Ó, então olha só. Então, no nosso caso,
a gente vai ver aqui nesse primeiro tipo de teste, a gente vai ver basicamente 3, tá? Conforme eu disse, é bem fácil essa aula, é bem tranquila. Então, aqui, ó, a gente quer ver quão perto os dados eles estão próximos aí a uma certa distribuição, uma distribuição aí de probabilidades, tá? Então, o que a gente vai fazer é justamente essa parte, tá, do teste aqui de aderência, ó. Então, a gente vai trabalhar, ó, essa composição aqui. Então, deixa eu só ajustar aqui com vocês, ó. A gente vai ter o teste de aderência, onde a estatística do teste, aí essa formulazinha que a gente tem aqui, né? Onde ele trata o seguinte, ó, Q quadrado, né? Isso aqui é o calculado, é o somatório do observado menos o esperado, tudo ao quadrado, tá? Dividido pelo esperado. Porque, ó, esse OI aqui é o observado, então, ou seja, são os dados que a gente tem em mãos, tá? O esperado, como a gente quer ver se esses dados se aderem a alguma distribuição, né, particular, então a gente vai ver quais são os valores esperados caso esses dados, né, fizessem parte dessa distribuição. Então essa que é a ideia, então, a gente vai ver aqui o EI. Então o objetivo é justamente ver essa proximidade, ó, dos dados em relação, observado, né, em relação ao esperado, tá? E essa formulazinha que a gente vai usar aqui hoje na aula toda. Então, é uma formulazinha bem básica, ó. É 1 menos o outro ao quadrado, tá? Sobre o esperado, soma tudo. E aí faz aquele processo, né? Faz o gráfico e vê se está dentro, né, da região de aceitação, região de rejeição lá da nossa hipótese nula, tá? Essa que vai ser a nossa ideia aqui. Tá certo? Ó? Então, vamos lá, hein? Então, aqui é o seguinte, quer ver? Ó? Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Então, olha só, se a gente pegar aqui, quer ver? Vamos pegar lá aqui o nosso slide, ó. Então, a gente vai fazer essa continha, tá? E ver se os dados estão próximos a essa distribuição ou não. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. Vamos supor, uma seguradora tem interesse em testar se a demanda por seguros de vida é uniforme em relação ao gênero, tá? Do cliente. Para tanto, uma amostra aleatória com 40 clientes mostrou que 25 eram do sexo masculino, tá? Então, aqui ele fala usar o nível aí de 10%, tá? De significância. E aí a gente vai ver isso aqui, quer ver? Ó? Então, qual que é a ideia? Ele está vendo, ó, o interesse em estudar a demanda, né? As vendas aqui por seguros de vida. Então, tem lá as vendas, né? O demanda observada e a demanda esperada. Ó, o observado, conforme o nome fala, né? A gente está pegando o que foi observado na amostra. Ó, um total de 40, né, clientes, onde 25 era aqui do sexo masculino, tá? Consequentemente, né, o restante da amostra aí, 15, seriam aqui do sexo feminino, tá certo? Ó, então a gente tem aqui, ó, essa primeira etapa, tá? Pessoal, então, ó, isso aqui é o que os dados mostram, né? Então, aqui é o observado mesmo. Agora, aqui o esperado. Ele quer ver se a demanda ela é uniforme, ó. Então, se ela é uniforme em relação ao gênero do cliente. Então, se for uniforme, essa venda esperada, essa demanda esperada, seria a mesma para cada sexo, né? Então, seria 20 para cada um. Então, seria 20 aqui e 20 aqui. Tá certo? Ó, é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Porque depende da pergunta. Então, assim, é muito fácil, né? Isso aqui é bem tranquilo, ó. Não tem como errar, tá? Então, esse aqui é o esperado, ó, que teria que acontecer, né, com uma amostra de tamanho 40, tá? Pessoal, aí, ó, esse aqui, então, é o observado, né, menos esperado que a gente vai ter que fazer, tá? Tudo ao quadrado, soma tudo, né, e ponderado aí pelo valor esperado, tá? E aí as hipóteses é sempre assim, ó. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a hipótese, ó, se a gente pegar a hipótese nula desse tipo de teste, demanda por seguros é uniforme, tá? Então é justamente assim, ó.
se a demanda é uniforme, se segue a distribuição normal, segue a distribuição tal. Aqui é a afirmação do problema, tá? A hipótese nula. Tá lá. E aí, ó, o H1, na hipótese alternativa, que a demanda por seguros, no caso, não seria uniforme. Tudo bem? Ó, então aqui é bem tranquilo, bem fácil, né? Então, qual que vai ser a ideia aqui, ó? Primeiro, a gente teria que fazer aquela conta lá, né, da estatística do teste do Q quadrado, tá? Então aqui, ó, a gente teria que fazer lá, né, o Q quadrado, ó. Então, a gente vai pegar o somatório, né, observado menos o esperado, ó. Então lembra, ó, o observado. Então, só lembrando aqui, ó, que era a soma, ó, do valor observado, tá? Menos o respectivo esperado ao quadrado sobre o esperado, tá? Então aí qual é a conta, né? Ó, o primeiro observado que a gente tinha lá na tabela foi 25 masculinos, não foi? Ó, 25, tá? Que era o primeiro sexo que a gente tinha lá, menos o esperado respectivo, que foi 20, né? Que para ser uniforme, né? Tinha que ser 20, ó. Então isso aqui ao quadrado, ó, em relação ao esperado. O esperado que é o 20. Certo? Ó? Mais, aí faz o outro, ó. O outro observado foi 15, né, femininos. Observado, ó, 15 femininos, menos o respectivo esperado, né? Feminino também era 20, né? Para esse teste aí particular. Ao quadrado sobre o esperado. Ó. Também é 20, tá certo? Ó? Aí é só fazer essa continha aí, não tem erro. Ó. Então, fazendo a conta aqui, ó, depois vocês dão uma conferida aí com calma, isso aqui deu 2,5, tá? 2,5. Beleza? Então, assim, aplicação de fórmula fácil, né? Do curso todo, essa aqui é a parte mais fácil mesmo, não tem como errar. Aí aquele esquema, né, de fazer o gráfico, ó, para a gente ver lá na tabela, então a gente vai ter aqui a distribuição, tá? Ó, então deixa eu fazer aqui, ó, a distribuição é aqui quadrado, ela é uma distribuição assimétrica, então o gráfico dela, ele é assimétrico aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, então ele é mais ou menos assim, tá certo? Ó, aí aqui, ó, lembra, esse ponto aqui é o ponto que a gente vai achar da tabela, né? Essa parte aqui depende do nível de significância, lembra? Que é o alfa, né? A gente está adotando no exemplo aí, tá? A gente vai usar hoje tudo 10%, tá? Então, ó, o alfa. Então, lembra que isso aqui é fixado, né? Cada análise tem que ver lá qual é o nível de significância. Aí aqui dentro, lembra, região de aceitação da hipótese nula. E essa parte aqui é a região de rejeição da hipótese nula, tá? Aí lembra que na hora de aceitação, né? Você fala assim, ah, não quero falar aceitação, fala não rejeição, tá bom? E esse número aqui, o limitante aqui, ele é o valor tabelado, tá? Daqui a pouco eu mostro na tabela para vocês, mas ele é um Q quadrado com K menos 1 graus de liberdade, onde o K é justamente aí, ó, o número de parâmetros, né? Desculpa, o número de categorias que a gente tem aí, ou classe. No caso, a gente tem duas classes, né? Que é masculino e feminino. Então, aqui, ó, esse aqui é o tabelado, ó, Q quadrado com K menos 1 grau de liberdade, ó. Então, ó, ou seja, vai ser um Q quadrado com 1 grau de liberdade apenas, tá? Porque o K é 2, são as categorias, no caso aí, o sexo masculino e feminino. Ó, eu já vou usar o valor da tabela, tá? Depois eu mostro para vocês, é bem fácil olhar. Esse aqui, então, ó, tabelado, deu 2,70. Então, ó, esse valor, não esqueça que é o valor tabelado, tá? Ó, tá lá.
Aí, qual que é o processo, né, da tomada de decisão? Ó? O 2,5, né, que a gente tem, aí a gente vê onde que ele vai cair no gráfico, não é isso? Ó? Então, no caso aqui, ó, o 2,5, o que a gente tem? Ó? Ele vai cair, né, exatamente aqui, né, ó, na região de aceitação da hipótese nula. Tá certo? Ó? Então, a gente não rejeita a hipótese nula, ou seja, a demanda por seguros ela é considerada, no caso, uniforme quanto ao gênero. Tá certo? Então, aqui ó, é igualzinho, né, aqueles testes de hipóteses tradicionais que a gente tinha. Ó, então, a gente pode colocar aqui, ó, como, né, colocar assim, ó, com 10% de significância, né, ó, significância, pode-se concluir que não rejeita-se a hipótese nula, ou seja, a demanda por seguros é uniforme quanto ao gênero, né, do indivíduo, do cliente. Tá certo? Então, ó, tranquilo? Então, assim, é moleza, né? Não tem como errar isso aqui fácil, tá? Então, é esse tipo de metodologia, né, que a gente vai fazer agora. Vamos ver só mais 2 exemplos aí. Mas, assim, a ideia é a mesma, tá? É tudo a mesma coisa. Aplicar a fórmula, faz o gráfico, vê o gráfico lá, né, o valor tabelado, e vê lá a conclusão, igual um teste de hipótese tradicional mesmo. Tá certo? Então, tudo bem? Ó, então, o H0 não é rejeitada, né? Quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui a parte da tabela, que é bem fácil. Deixa eu só abrir aqui com vocês. Ó, então, no caso, a tabela aqui de Q quadrado, então, conforme a gente pode observar aí, ó, tá vendo? Ó, a gente está trabalhando esse teste, né, que é o unilateral aqui à esquerda, tá? Ó, então, unilateral à esquerda, esse primeiro, né? Ó, aqui é o alfa, então, o nosso nível de significância, tá vendo? Olha sempre o gráfico que a tabela foi construída, tá? Qualquer livro, qualquer tabela que vocês pegarem, esse gráfico tem que estar desenhado aí para ver a forma, né, como foi calculado. Nesse caso, ele usa o alfa, tá vendo? Ó, à direita, né? Então, no caso, a gente usou foi 10%. Ó. Então, a gente vai estar nessa coluna, ó. Então, aqui o alfa, né? A gente vai pegar aqui ó, o nosso alfa, ó, 10%, tá? E no caso era 1 grau de liberdade apenas, né? Então, já era a primeira linha. Então, ó, que era o 2,70, 2,706, tá? Esse é o valor tabelado. Então, é muito fácil aí, né? Usar a tabela, tá? Só olhar o alfa aí em cima e depois olha aqui na coluna quais são os graus de liberdade. No nosso caso é aquele K-1. Beleza? Então, facílimo, né? Então, vamos lá, hein? Força. Ó, aí tem algumas outras aplicações, tá? Que a gente tem aí nesse tipo de análise. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, se você quer ver algum tipo de padrão, né, específico que os seus dados aí já seguem. Quer ver, ó? Então, assim, é tudo teste de aderência, tá? É tudo lá, aquela formulazinha do observado e esperado, é sempre isso. Então, ele fala assim, ó, um banco tenta seguir uma política de conceder, ó, 60% de empréstimos à pessoa jurídica, tá? PJ, 10% dos seus empréstimos, então, para a pessoa física e 30% a clientes estrangeiros. Para determinar se a política está sendo seguida, uma amostra de 100 empréstimos aprovados foi obtida. Então, vamos usar também 10% de significância, tá? Ó, então, aqui ele deu já as frequências observadas. Então, nós pegamos aqui ó, uma amostra de 100 empréstimos, onde 65 nessa amostra, né, foi direcionada à pessoa jurídica, 15 foi a pessoa física e 20 a estrangeiros. Porque lembra, ó, aqui são dados amostrais, né? O objetivo da estatística inferencial, não esquece, não perde o foco. É tirar conclusões a respeito do todo, a respeito da população.
Então, devido à variação da amostra, isso aí pode ter uma certa variação, né? Não vai cravar exatamente o padrão específico. Porque aqui, ó, o esperado, ó, para pessoa jurídica, num total de 100, né, de 100 empréstimos, a gente tem aqui 60%, né, ó, que é a política dele. Então, 60%, ó, o esperado aqui teria que ser 60%, tá? Mas essa variação pode ser devido ao acaso, né? Devido a ser a amostra aleatória, tá? Está sujeito a essas oscilações. O que mais? Ó, 10% a pessoa física. Então, 10% do 100, né? O esperado aqui, então, seria 10, tá? Depois, 30% aqui é estrangeiros, então aqui o esperado seria 30, tá? Totalizando, lógico, né? O 100. Ó, então esse aqui a gente completou de acordo, né, com com o padrão específico que ele quer avaliar, tá? Então, como a gente quer esse padrão, a gente teria que dar isso aqui, né? Então, o objetivo, lembra, é ver o quão próximo, né? O observado vai estar do esperado, tá? Aí, ó, mesmo processo, ó, hipótese nula, lembra sempre isso, né? Quem é o H0, quem é a hipótese alternativa H1. O H0, hipótese nula, ó, os dados seguem um padrão específico. No caso, é o padrão ali da política de crédito daquele banco. E aqui o H1, os dados não seguem esse padrão, tá? Então, segue um outro qualquer. No caso, ele não vai falar qual que é, né? Você teria que fazer testes aqui. No caso, a gente vai fazer esse. Ó, aí, vamos fazer aqui, quer ver, ó? Então, o que a gente vai ter, ó? Mesmo processo de antes. Então, a gente vai pegar lá o... Vamos fazer aqui a fórmula do cálculo, tá? Quer ver, ó? Então, vamos fazer aqui, quer ver? Ó, então, a gente vai pegar lá o Q quadrado, tá? Calculado, né? Estatística do teste. Ó, então vai ser somatório, né? O primeiro observado foi 65. Ó, então, 65 menos o respectivo esperado, ó, 60. Tá? Isso aqui é ao quadrado, né? Sobre o esperado, que é 60. Ó, aí faz isso para cada um, tá vendo? Então é só continha só, né? Fácil, fácil. Aí o outro observado, ó, acompanhando a tabelinha anterior, foi 15, ó, porque foi observado 15, né, pessoas físicas, tá? Naquela amostra, menos o padrão desejado, né? O esperado era 10, tá? 15 menos 10 ao quadrado, ó, sobre 10, né? Então, sobre o esperado, mais... Aí o outro, ó, foi 20. Então, 20 menos, né? O esperado, que foi 30. Então, isso aqui é ao quadrado, sobre 30, tá? Ó, pessoal, tranquilo? Então é só usar a formulazinha. Então, o Q quadrado é isso, é sempre isso aí, ó. Não tem erro, né? Não tem como errar isso aí. Então, qual que é a ideia agora? Fazendo a conta toda aqui, ó, deu 6,25, tá? Então, ó, 6,25. Esse é o calculado, né, da estatística de teste. Aí, qual que é a ideia? Aquele processo de antes. Vamos fazer aquele gráfico, tá? Ó, então a gente vai ter o gráfico aqui lá da distribuição Q quadrado. Deixa eu só montar aqui, ó. Então tá lá, ó. Então a distribuição assimétrica, então é tudo a mesma coisa. Tá aqui. Ó, vamos usar 10% também, tá? Nosso alfa aí. Então, o que está aqui, né? O alfa. Tá lá, nível de significância, ó, 10%. E esse aqui, o tabelado, mesma coisa, ó. Tá, o Q quadrado, tá? K menos 1. Ó, o K agora são 3 categorias, né? Seria a pessoa jurídica, né? PJ, pessoa física, PF e os estrangeiros. Então, é 3 menos 1, tá? Então, aqui, ó, 3 menos 1. Então, a gente vai adotar aqui, ó, um Q quadrado com 2 graus de liberdade. Tá certo? Ó, com alfa 10%, que a gente fixou. Então, esse cara aqui, ó, deu 4,60, tá?
Depois a gente vê lá na tabela, 4,60. Ó, aí aquele processo 6,25, né? Foi o calculado. Aí qual que é a ideia? Ver onde ele cai no gráfico. Ó. Então 6,25. Só olhar aqui, ó, ele vai cair para cá, né? Ele vai cair na região de rejeição do H0. Tá certo? Então aí, ó, nesse caso, né, rejeita-se a hipótese nula. Então, conclusão, ó, com 10%, né, fixa lá a significância, ó, com 10% de significância, pode-se afirmar que rejeita-se a hipótese nula. Ó, ou seja, se rejeita, né, a política não está sendo seguida. Ó. A política de crédito, né, não está sendo seguida. Isso é interessante, né? Porque uma coisa é que negócio, eu acho que, né? A outra é a gente pegar os dados e mostrar, tá? A gente vê aí claramente, né? Que nesse caso, os dados estão mostrando que ele não segue a política aí da empresa. Tá certo, então? Tranquilo? Ver se está claro aí para todo mundo. Acredito que sim, né? Bem mais fácil aí, bem tranquilo. Ó, lá daquele processo de antes, tá? Deixa eu só mostrar aqui a tabela. Ó, alfa 10%, ó, 2 graus de liberdade, 4,60, tá aqui, ó, 4,60, tá? Então é só seguir aí a tabelinha, então, bem fácil mesmo, né, ó. Então, o alfa fixado 10, tá aqui. Graus de liberdade, no caso, foram 2, né, que era 3 menos 1, 3 categorias menos 1, né, 2, ó. Então, com 10%, 4,60, tá? Então, que é o tabelado que a gente já tinha usado lá antes. Moleza, então? Tranquilo? Tá? Ver se está claro para todo mundo. Força. Ó, e o último, que são as tabelas de contingência. Então esse aqui é usado para, principalmente, né? É usado esse nome, né? Tabela de contingência. Mas assim, é basicamente o que a gente já estava fazendo também. É que aqui ele fala de teste para independência. Então a gente quer comparação entre dois atributos quaisquer. Ver se tem algum tipo de relação entre eles ou não, tá? Ou se eles são independentes. Então, por exemplo, ó, relação entre renda e preferência por um determinado produto, um determinado serviço prestado. Será que as pessoas com maior renda, né, seria mais tem uma certa preferência por um produto ou não, tá? E assim vai. Será que tem algum tipo de relação ou será que eles são independentes, tá? Relação entre produtividade e treinamento. Então, uma equipe, né, teve um treinamento recebido, sei lá, uma equipe de vendas, por exemplo, e a gente quer verificar se de fato houve um aumento de produtividade. Ou será que de fato os dados mostram que não teve relação nenhuma, os dois são independentes, tá? Essa que é a ideia aí dessas tabelas. Então, ó, vamos ver aqui um exemplo que ele fala assim, mas tá vendo? É tudo tabela de contingência, tá? Só muda o nome aí, mas é tudo a mesma coisa. Ó, vamos supor, a gente tem o perfil dos clientes de duas seguradoras, tá? Então, duas seguradoras aí quaisquer. Seguradora A, seguradora B, tá aí. Aí a gente pegou uma amostra, ó, 60 da seguradora A, e aqui a renda deles, tá? Então, por exemplo, ó, 6 tinham renda de até 3 salários mínimos, por exemplo, tá? 30 entre 3 e 10 salários, 24 acima de 10. Na seguradora B, a gente pegou lá um cliente. É lógico, né? Você pega uma categoria de seguro específica, sei lá, seguro de vida, por exemplo, tá lá, 40, né? Que a gente pegou. 8 tinham salários de renda de até 3 salários, 12 entre 3 e 10, tá? E aqui, ó, 20, né? O restante acima de 10, tá certo? Ó? Então aqui, ó, qual que é a ideia, né? A gente vai ter aqui, ó, esses valores que estão aqui são os chamados valores observados, tá? Isso aqui é chamado também tabelas de dupla entrada, né? Tem aqui ó, a variação da seguradora e tem aqui também, tá? Então você tem várias linhas, né, e várias colunas, tá? Ó, aí os observados estão aqui, ó, 6, 8, né, 30, 12, 24, 20, assim vai.
Aí qual que é a ideia? Ó? Se você pegar a amostra total, ó, o totalzão foi 100, né? Considerando as duas ao mesmo tempo. Então, desse total, o que, que a gente tem aqui? Ó? Até 3 salários mínimos, 14%. Né? Aí aqui, ó, a gente tem 42% nessa faixa, 44% acima de 10, tá? Seria a soma, né? Pega aqui as somas, tá certo? Ó, essa que é a ideia. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Ó, a seguradora A, o total foi de 60, não foi? Então, a gente vai ter que pegar o quê, ó? Dos 60, é esperado quantos dessa faixa, né? 14%. Entenderam? Porque a gente vai ver se tem, né? De fato, relação entre a seguradora e a renda. Então, o esperado, a gente vai ter que completar aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui. Então, por exemplo, ó, o esperado aqui, vamos chamar de E. Ó, quem vai ser o esperado? Seria 60, que é o total dessa coluna, vezes 14% dele. Tá? Então, o esperado aqui vai dar 8,4. Tudo bem? Aí tem que fazer isso para os demais. Ó. Aqui é 60, só que é esperado 42%, não é? Ó, deixa eu só colocar assim. Vamos só destacar aqui, tá? Ó, então 60, né? 14%. Aqui o esperado dele vai ser o quê? 60, né? Que é o total da seguradora A, vezes 42%, ó. 42%, tá? 25,2, tá aqui. É a mesma coisa para o último, a faixa, ó, o esperado dele, né? 60 vezes 44%, que é o esperado dessa faixa. Aí deu lá, ó, 26,4, tá? Só calcular aí. Aí temos que fazer a mesma coisa agora para a seguradora B, ó. O esperado dele, né? Vai ser o quê? O total da seguradora B, 40, né? Então é 40 vezes percentual dessa faixa, ó, 14%, tá? Fazendo a continha aí, ó, 5,6. Aí faz isso aí para os demais, tá? O esperado, ó. Então a gente tem lá 40 vezes 42%, tá? Ó, que vai dar lá 16,8. E esse aqui, ó, o esperado 40, né, que é o total dessa seguradora, vezes o percentual respectivo, 44%. Aí faz lá, ó, 17,6. Vamos só destacar aqui, só para ver, ó. Na verdade, isso aqui a gente calculou, né, de acordo com os dados que foram passados, tá? A gente faz um totalzão aí, né, só para ver depois o esperado dentro de cada faixa. Vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, aí a fórmula de cálculo é a mesma, tá? Igualzinho. A gente vai ter que pegar, então, ó, esse aqui é um pouquinho mais chato, né? Tem que fazer a conta aí. 6 menos 8,4 ao quadrado, né? Sobre 8,4. E assim vai, tá? Aí, ó, a hipótese nula. Renda e tipo, ó, quando for dupla entrada, né? For comparar uma variável com a outra, a hipótese nula é que eles são independentes, tá? Então, só para ficar atento aí, ó, não esquece, hein? Então, a hipótese nula, ó, a gente tem que eles são independentes, tá? E a hipótese alternativa, então eles não são independentes. Ó, aí aqui só muda os graus de liberdade. Grau de liberdade V, L menos 1 é o número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Então ali no caso a gente tem linhas, né? São 3 faixas de renda, não foram? Até 3 salários, de 3 a 10 e acima de 10, tá? E 2 colunas porque eram 2 seguradoras. Então aqui, ó, quando for fazer os graus de liberdade, então a gente vai ter assim, ó, o V, graus de liberdade, vai ser, ó, número de linhas, né? A gente tinha 3 menos 1, ó, vezes número de colunas, 2 menos 1, tá? Então, ó, 3 menos 1 aqui vai dar 2, né? 2 menos 1, 1, então vai dar 2, né? 2 graus. Ó, então vamos usar, ó, 2 graus de liberdade, tá? Ó, 2 graus de liberdade. E nesse exemplo aí não foi dado, vamos fixar também o alfa 10%, tá? Então, por exemplo, ó, fixa aí o alfa, nesse caso,
10% aí de significância, só para ilustrar. Aí o tabelado é aquele que a gente já tinha feito antes, tá certo? Que a gente tinha colocado lá na tabela, né? Porque são 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade com alfa 10 era 4,60, né? Que a gente tinha feito, tá? Então aqui, ó, eu vou só deixar aqui, tá? Ó, só para referenciar aqui. Então faz lá o gráfico, né? Eu acho que esse gráfico sempre ajuda, tá? Acho que isso é legal para a gente, depois na hora da tomada de decisão, fica mais fácil, né? Ó, então tá aqui o gráfico. Ó, essa área aqui, lembra, né? É o alfa que nós fixamos, ó, normalmente isso aqui é dado. Se não for dado, vocês usam 10, tá? Pode usar 10% aí nesse tipo de análise. Ó, e aqui o Q quadrado, né? Que vai ser com 2 graus de liberdade, ó. 2 graus e alfa 10, que a gente tinha feito 4,60, tá? Pessoal, aí a conta, ó, é só fazer lá a formulazinha que a gente teria que fazer, né? Isso aí é só um pouquinho trabalhoso, se for fazer na raça, né? Ó, o observado primeiro lá era 6 menos o esperado respectivo, ó, 8,4. Fazer aqui a seguradora A, ó, ao quadrado sobre 8,4, tá? Mais. Aí o outro, ó, foi 30 observado, tá? Vou pegar a coluna da seguradora A, menos 25,2, ó, ao quadrado sobre 25,2, mais. Aí o outro foi 24 observado, 24 menos 26,4, 26,4 ao quadrado sobre 26,4. Então aqui foi em relação à seguradora A, né? Agora vamos fazer a B aqui, ó, mais. Aí o observado da B foi 8, menos o seu esperado que nós calculamos, lembra, né? Ó, 5,6 ao quadrado sobre 5,6, né? Mais. Aí o outro lá foi o observado 12, menos 16,8, ó, ao quadrado sobre 16,8, tá? E o último ali foi 20, né? A gente vai pegar lá o 20 menos, aí o observado 17,6 ao quadrado sobre 17,6, tá? Ó, então isso aí é só fazer conta, né? Só fazer conta aí, depois ver quanto que dá. Aí é aquele processo, tá? Faz a conta, vê quanto que dá e vê onde cai no gráfico, se cai na aceitação ou rejeição de H0. Se rejeitar H0, lembra, né? Aí os dois não são independentes, tá? Agora, se não rejeitar, se der menor que 4,6, né? Der 3 alguma coisa, por exemplo, então aqui vai mostrar que eles são independentes. Então, no caso, a renda, né, independe do tipo de seguradora que a gente está avaliando. Tá certo? Ó. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Que eu queria mostrar aí na aula de hoje. Tá? É bem fácil, é só um relax, né? Então, aqui, ó, é bem tranquilo mesmo. Então, o objetivo é justamente ver se os dados, né, estão próximos a algum tipo de padrão, se eles se aderem, né, a algum tipo aí de informação ou distribuição de probabilidades, tá? E depois a gente vê a parte das tabelas, né, de contingência, que é ver se tem independência entre variáveis ou não. Então, em probabilidade, às vezes tem muito disso, né? Considera uma variável independente da outra. Então, é legal pegar os dados, né? Pega os dados lá da tua amostra, faz essa tabela de contingência antes e vê se vai se os dados vão mostrar que ele rejeita ou não a hipótese alternativa, tá? A hipótese nula, para ver se são independentes ou não. Tudo bem? Então, ó, é basicamente isso aí que eu queria passar aí na aula de hoje, tá?
Muito obrigado. Até a próxima.